Fala pessoal, vamos para mais um fechamento de mercados. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bora para a leitura de hoje no mini índice. Hoje acabei tomando um stop, quinto dia seguido, e o trader já se pergunta se esqueceu como operar. Pressão psicológica bateu 5 dias, né? No mês passado, amanhã a pressão só aumenta, né? Aquele medo já de operar, mas faz parte. Mês passado eu também tive uma sequência de 5 dias e mesmo assim encerrei o mês no positivo, né? Consegui alinhar e recuperar o capital e fiquei para frente. Mas bora para a leitura de hoje. Hoje foi a operação que eu realizei, foi essa. Infelizmente a região ainda não era boa, mas eu vou comentar aqui a leitura que eu tive. Eu estava com a retração do topo aqui do dia anterior, considerando que a gente está dentro desse range, ó, um baita de um quadrado. Tá excelente aqui, excelente movimentação, não tá difícil de operar, e isso que dá mais raiva, né? Que a gente vê que deu várias operações boas e a gente acaba errando. Ansiedade, estresse, e acaba fazendo leitura errada, entrando no impulso, num trade que talvez não era a região muito boa. Aqui foi a entrada, foi uma venda pela falha da 200, médias curtas ainda por baixo, mas tivemos uma forte pressão compradora saindo, rompendo esse canal expandido aqui, ó, rompendo esse canal expandido. Eu considerei também que ele estava numa retração de 50, aqui, fundo, né? Ó, retração de 50, e poderia não evoluir mais e acabar dando continuidade no movimento do gráfico diário. Ó, estava bem vendedor, né? Então ele teve uma forte rejeição, não acreditava que ele fosse renovar topo depois de uma forte rejeição aqui, mas o mercado que manda, né? Ele pode sair notícia aqui e acabar estourando na compra forte e acabar estopando o padrão. Não é certeza, né? É probabilidade. E aqui, pelos 5 minutos, ele estava na retração de 50, mas olha o contexto, ele rompeu a média de 200, saindo da inversão da 9 com a 20, ó, já invertida, com uma forte pressão compradora, então deveria ter guardado uma segunda perna. E ela veio e eu estava sendo estopado no momento, mas faz parte. Aí a condução pelo 2, ele chegou a dar uma evoluída. Quando ele começou a trabalhar por cima da VWAP, eu já vi que já estava ruim para mim. Eu entrei até um pouco atrasado, a entrada melhor foi aqui pelo 2, ó, que chegou a evoluir e mesmo assim não teria pego minha saída, mas talvez eu tivesse protegido por estar com o stop bem no alto e a partir desse ponto aqui já não era o ideal para o preço estar corrigindo. Ó, 420 pontos. Pode ser que talvez aqui eu teria protegido pelo fato dele andar bastante, né? Aqui não evoluiu muito, não andou nem 250 pontos. Eu guardei um teste na VWAP e ele acabou rompendo a VWAP e aí já estava perto da minha saída. Aqui ele evoluiu, foi já numa região, um detalhe, né, um ponto que eu errei, eu estava vendendo baixo, vendendo no meio, né, da lateralidade, num ponto que ele poderia dar ainda mais uma puxada na compra, tendo em vista que ele saiu, né, ó, pelo 2, médias curtas já tinham rompido o canal expandido, ó, a 9 e a 20 já tinham rompido já o canal, com uma forte pressão compradora, era para ter aguardado, mas faz parte, acabei errando a leitura. E eu estava vendendo baixo na lateralidade macro, ó, estava vendendo baixo num contexto de reversão. Então ele veio, ó, fez uma acumulação, desceu fraco, ó, ele fez uma queda fraca, desceu, veio buscar a parte inferior, né, região inferior, e agora ele estava iniciando a reversão para dar umas duas puxadas na compra dentro da lateralidade. E aqui sim, ó, aqui já mudou o contexto. Então ele deu a entrada pelo 2, chegou a desenvolver, né? Chegou a pagar alguma coisa, e pelo 5, né?
médias curtas por baixo de 200. Mas aqui sim, já uma entrada muito melhor, já na parte superior, já falhando, né, esse topinho. Aqui tinha um topo mais relevante, já estava mais na parte superior. Uma divergência no FR. Ó, IFR com os topos descendentes, levemente flats, parelhinho, né? E aqui topos ascendentes. E aqui sim ele fez um pivô de baixa, depois uma divergência do FR. E aqui sim ele já tinha dado duas puxadas, ou consideraria esse topo também. Poderia considerar aqui, ó, um canal expandido, mais amplo, né? Ó, até veio trabalhar aqui. Ó, pode ver que ele segurou nessa região. Opa. Ó, ele voltou a testar essa região. Então poderia considerar aqui uma, duas, três puxadas com uma divergência no FR e um pivô de baixa, né? Ó, um topo duplo com o segundo topo mais baixo, armando aqui um pivô de baixa já mais alto na lateralidade e acho que na retração de 1.8 aqui, né? Retração de 1.8, que é uma retração bem relevante já na parte superior da acumulação macro, né? Então já era uma entrada com uma melhor probabilidade do que essa venda na parte inferior. E pelo 5 também deu, né? Ó, poderia entrar pelos 5 minutos também, que daí estaria estopando a média 9. Ó, T-bar reverso. Uma entrada mais antecipada, mas arriscada, né? Ó, é uma barra externa, ela vem abaixo e vai acima da barra anterior e fechando próximo à mínima, numa região de falha de topo. E já um reteste aqui, o terceiro toque já nesse topo desse canal expandido. Então, uma entradinha também aceitável aqui. Agora pelo 2 minutos, aqui ó, na parte inferior desse canal, eu poderia utilizar esse fundo, que foi onde teve a acumulação. Esses suportes onde tem uma movimentação forte, é importante a gente deixar traçado para ver como que o preço vai reagir naquela região. Se ele vai romper, vai fechar abaixo. Ó, pode ver que ele chega nela e deixa pavio. Então ele não está com pressão para dar uma continuidade naquele momento. Então a gente pode estar aguardando um início de uma reversão, que foi o caso aqui. Ó, média de 200. Então ele está falhando a 200, está falhando um fundo importante, que foi onde iniciou esse movimento aqui, após a correção. Então aqui é um ponto para trabalhar com uma falha, né? Que ele deu um fundo duplo. Ó, um fundo duplo. Poderia considerar uma cunha aqui. Uma, duas, três puxadas. É meio desengonçada, mas ainda assim é três puxadas. E a divergência no FR, ó. Fundos ascendentes, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ó, os fundos de FR ascendentes e sobrevendido, ó. Tá na região de 20. Eu gosto de deixar 20 e 80. Que é onde ele vai estar bem sobrevendido e bem sobrecomprado. E aqui entraria nesse rompimento do topo anterior, que daí inicia a falha, né? E estopa o movimento de queda na renovação do topo anterior, porque aqui ele vem formando topos descendentes e aqui nesse ponto ele falha o fundo. Opa, aqui falha a 200, temos uma divergência no FR, temos uma, duas, três puxadas e aí, ó, fundo desse canal expandido. Então são várias características que a gente vai somando para dar confiança na entrada. Quanto mais características, umas 3 ou 4 ali importantes, relevantes, é o suficiente. Se a gente ficar procurando 50 características, a gente acaba perdendo o ponto de entrada. Nem sempre, né? Também não é para procurar menos, né? Que nem eu fiz aqui. Peguei só uma falha aqui na região de 50 e não levei em consideração a região. Acabei sendo estopado.
Aqui. Aqui já formou, foi pelo 5. Uma cunha, né? Correção em formato de cunha. Vou tirar um pouco o zoom. Aqui. Consideraria aqui um topo triplo. Ó. Ou um padrão de oco, né? Ombro, cabeça a ombro. E aqui a correção em formato de cunha entraria nesse 2-bar reverse aqui, ó, um padrãozinho de 2 barras, bem bonito, no topo da terceira puxada. Deixa eu dar uma limpada. Não fica muito risco. Ó, 1, 2, 3, 2-bar reverse, toma. Vendinha bem bonita, de price action, contra as médias mesmo, mas com bom contexto. E aqui, uma entrada aqui, já seria aquela matemática, né, da cunha, para quem acompanha os outros vídeos. Eu gosto muito, né, desse padrão. É aquela matemática aqui, a gente vai pagar mais caro, ó, nesse padrão, mas a gente teve o rompimento, teve a acumulação e armou um pivô de baixo. Então a gente mudou o contexto, aqui a gente estava num ciclo de alta, aqui a gente quebrou a LTA e iniciou um pivô, mudando a direção do mercado com uma boa ancoragem. Ó. Aí a gente já tem a 9 e a 20 invertida e o gatilho, que é o T-bar reverse. Poderia entrar no rompimento desse fundo ou no rompimento da barra, stop na barra. Daí. E aqui poderia trabalhar com a projeção, né, desse pivôzinho ou da própria cunha. Ó, quase pegou aqui. Por causa de 30 pontos não pegou o primeiro alvo de Fibo. Entraria no T-bar reverse, 880 pontos, baita trade, aqui ó, 600 pontos. Aqui na falha do ajuste também poderia proteger, né? Porque aqui a gente está numa região de acumulação e baixo na lateralidade. Aqui não dá para deixar voltar muito. Ó, a gente já está na parte inferior, ó. Ó, onde ele acumulou ali, ó. Essa acumulação foi já na parte inferior. Olha a quantidade de acumulação que ele teve nessa região. Então é a região para estar protegendo, caso ele não rompa, não leve embora. Falhando o ajuste aqui, já sairia nessa barra. Né? Não vai deixar voltar, que aqui ele pode iniciar uma reversão e fazer uma correção profunda. E foi o que aconteceu, que ele acumulou, fez um Power Breakout bonito. O que é o Power Breakout? É essa acumulação bem estreita aqui, para quem não conhece. Ó, ele estoura, quando ele estoura ele vai forte para algum dos lados. Ó, ele veio do movimento, fez o rompimento, iniciou aqui, né, uma tendência de baixa, chegou na parte inferior aqui ele acumulou. Ó, até deu um padrãozinho no 5, eu deixei anotado, mas devido à região, né, como ele não rompeu, o ideal seria entrar no rompimento do Power Breakout, né, e não no interno, assim é mais arriscado. Até porque a gente está na parte inferior da lateralidade ampla, né, e próximo a várias acumulações. Então é uma região bem perigosa aqui para estar mais protegendo do que está entrando nessa região. Se fosse entrar, entraria no rompimento da mínima. Aqui, ó. E não na barra. Porque aqui está enroscado no ajuste. Ó. E aqui logo voltou estopando, né? Quem comprou, aqui daria uma entrada no stop dos vendidos. Quem tentou vender nessa barra poderia fazer essa entrada aí antecipada ou entrada nessa barra bonita aqui que deu, ó, barra de gatilho
rompendo o Power Breakout que eu comentei. Ó, a partir do momento que ele rompeu, ó, que ele rompeu ali a parte superior e fechando acima, aí sim ele aciona o rompimento do Power Breakout e foi embora. Aqui deu ó, pelo 2 também, mas a 9 estava por cima. Ó. Pode ver que a 9 já estava trabalhando aqui pelo 2 minutos. Mas pelo 2 deu uma excelente entrada aqui. Pelo 5 já ficou meio caro, né? Muito próximo da 200. Mas chegou a pagar também, ó, 280. Para quem conduziu aí pela 9 ou pela 20, conseguiu fazer um troco. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui eu deixei pelo 2. Aqui, ó. Aqui foi um pullback, né, pós-rompimento. Ó. A gente teve, né, o rompimento da cunha. Rompeu a parte inferior e aqui fez uma correção. Tentou iniciar uma reversão compradora. E aqui, ó, uma boa barra compradora para iniciar uma reversão. Para tentar fazer mais uma puxada com um pivô de alta. Mas logo aqui ele já estopa a barra e dá um gatilho de venda, ó, um T-bar reverse. Um micro topo duplo, né? Seria esse micro aqui, ó. Um micro topo duplo, ancorado na 9 e na 20, ó, rompendo já a 200. Então a 9 e a 20 já estão por baixo da 200 e o preço, a barra de gatilho, dando uma boa entrada. Deu boas operações hoje e infelizmente acabei pagando o almoço logo na segunda-feira. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Bora pra cima. Já tô pegando ar já, que nem diz a galera lá de cima, eu tô pegando ar. Mas não dá para ficar irritado. Faz parte. Esse tal GR, que todo dia tem mercado. Bora pra cima. Tamo junto. Se gostou, já deixa um like aí. Quem não se inscreveu, já se inscreve para estar acompanhando aí a mais operações. É Skin the Game. Aqui eu não vou deixar de mostrar o loss. Não vou estar enganando ninguém não. E bora pra cima, que todo dia tem mercado.